Boa noite. Dando continuidade à aula 3, temos aqui algumas propriedades das medidas de posição. Então, só para recordar, quando estamos falando de média aritmética simples, usamos o x barra. Quando estamos falando de mediana, Q2. E quando estamos falando de moda, x asterisco. Então, vamos lá. A propriedade 1 diz o seguinte: que tanto média aritmética simples, mediana e moda estão exatamente no centro. Estão falando que a média aritmética ela é menor ou igual ao maior dado e é maior ou igual do que o menor dado. O mesmo ocorre na mediana e o mesmo ocorre na moda. Então, vamos observar algumas a questão da propriedade. Essa primeira aqui, bem fácil de compreender, está bem simples, porque ela reflete exatamente aquilo que a gente já vem trabalhando. Mas a pergunta é a seguinte: e se por um acaso estivermos falando de alteração de todos os valores em conjunto? Qual é o comportamento? A gente tem que sentar e alterar tudo? Então, vamos fazer isso aqui para que numa próxima a gente não precise resolver dessa forma, porque nós temos conhecimento da propriedade. Então, o exemplo aqui é uma turma de estatística com notas baixas. A turma era participativa e eles tiraram realmente notas muito baixas. Como a turma era participativa, a professora disse assim: não, eu vou dar um ponto na nota de cada um desses alunos. Vou colocar mais um ponto. Ok. Por fim, ela percebeu que estava trabalhando com padrão, que era a variação de notas de 0 a 10. Só que a faculdade trabalhava com padrão, a variação de 0 até 100. Então, para reajustar esses valores era necessário multiplicar por 10 cada uma das notas. Então, bora observar o que, é que vai acontecer com a média simples, média aritmética simples, mediana e moda, depois que existem essas alterações. Então, vamos pegar uma amostra aqui das notas dos alunos. Peguei um conjunto aqui de 5 notas: 5, 4, 2, 3 e 4. Vamos inicialmente, como fazemos em tudo, desde o momento que nós temos um rol, fazemos o quê? Colocamos essas informações em ordem crescente. Então, 2, 3, 4, 4 e 5. Então, se eu quero extrair daí a média, somo todos, divido por 5. Então, o valor foi esse aqui, 3,6. Para chegar a uma mediana, basta pegar o valor central, que é 4. E se nós queremos a moda, também é 4, porque é o elemento que mais aparece, é ele aqui. Então, para o conjunto de notas, como estava sendo dado, nós já temos aqui as 3 informações que são relevantes. Ok, são essas aqui, vamos guardar elas aqui. Aí eu chego e vou lembrar dos critérios. A professora resolveu dar mais um ponto na nota para cada um dos alunos. Então, as notas que eram 2, 3, 4, 4 e 5 passaram a ser 3, 4, 5, 5 e 6, já organizadas de forma crescente. Se por um acaso eu resolvo fazer a média desses novos valores, eu vou ter o quê? A somatória dividido por 5, que vai dar 4,6. Já deixei aqui calculado. Então, vamos começar a observar uma coisa. Eu somei mais um aqui na nota para cada um deles, tirei a média. Essa média deu 4,6. A média anterior, com a nota normal, era 3,6. Então, nós podemos observar que a essas notas que foram acrescentados um ponto, quando eu tirei a média, essa média ela é a média anterior, representada aqui por 3,6. Deixa eu mudar, colocar a mãozinha. Então, ela é 3,6 mais 1. Então, por isso que eu expressei dessa forma. Se eu acrescentei somente um pontinho aqui, ó, em cada nota, esse é meu resultado. Então, vai ser a média original mais 1, porque 1 foi acrescentado. Ok?
Se por um acaso eu resolvo pegar a mediana, então a mediana aqui, ó, como é o valor central, vai ser o número 5. Então, se é o número 5 e o anterior era 4, é o valor da mediana anterior mais um, ou seja, Q2, que é esse daqui, mais um. Exatamente o que aconteceu aqui, porque foi acrescentado um ponto na nota. E se por um acaso eu resolver pegar, vejam que nesses daqui nós estamos, ao invés de trabalhar com x, estamos trabalhando com y, para fazer uma diferença do, do valor das provas originais, as notas originais e as notas alteradas em um ponto. Então, se a gente resolveu pegar a moda também vai ser o quê? 5, ou seja, o valor que era a moda anterior, 4, mais um ponto. Ok, então, disso aqui a gente vai tirar uma propriedade. Vamos com calma, bora observar o que é que vem depois aqui dessa propriedade. Ok, o padrão utilizado pela professora era a variação de 0 a 10 a nota. O padrão utilizado pela faculdade era uma variação de 0 a 100. Então, para que ela conseguisse converter as notas, bastava multiplicar por 10. Então, as notas que eram, olha que essas notas já foram as alteradas aqui, tá? Já é com mais um. Então, multiplicado por 10 fica 30, 40, 50, 50 e 60. E nós vamos trabalhar agora com a letra Z, em cima das informações anteriores, ou seja, de y. Então, se eu resolver tirar a média aqui, nós vamos ter o quê? Essa média vai dar 46. Lembra quanto era no anterior? Era 4,6. Aqui, ó, 4,6. Então, quer dizer que eu cheguei aqui, multipliquei 10 e ficou 4,6? Exatamente isso. 46 vezes 10, tal como eu fiz aqui, deu esse resultado. Mediana. A mediana, valor central, vai ser 50. Isso quer dizer, no anterior era 5. Então, o valor de y, a mediana, era 5. Então, quer dizer que 5 vezes 10, eu peguei o valor de 5 e multipliquei por 10. Vai dar o mesmo valor aqui. Nós não precisamos sair reajustando as notas para perceber essa propriedade. E por fim, a moda, é o número que mais ocorre, aqui ó, 50. No anterior, no y, era 5. Então, aqui quer dizer que eu peguei a moda anterior e multipliquei por 10. Então, dessa forma, nós compreendemos que essas alterações que são realizadas de soma vão servir para também a média aritmética simples, mediana e moda, bastando que no final façamos a alteração desses valores. A mesma soma que foi executada no início pode ser executada posteriormente e não precisa mover. Porque, por exemplo, se você. Esse daqui era pequenininho, a gente pegou uma amostra. Trabalhamos com 5 notas, mas imagina você trabalha com 500 dados, 1000 dados, 1 milhão de dados, sai alterando um por um, então é mais prático a aplicação da propriedade. E o mesmo vai valer para as multiplicações. Então, basta, se todos os valores foram afetados, foram produto de um determinado número, você pode alterar isso tanto na média aritmética simples, na mediana e na moda, porque vai dar o mesmo resultado. Então, já está provado aí que não precisa se preocupar com a alteração de cada um dos dados. É só informar o que foi feito, que foi utilizada a aplicação de uma propriedade. Então, bora olhar aqui uma outra situação interessante, que são as medidas de posição para distribuições de frequências agrupadas. O que é que isso quer dizer? Nós trabalhamos com intervalos de classe anteriormente. Então, na aula passada, retrasada, aula passada, parte 1 e parte 2. Então, trabalhamos com intervalos. E esses intervalos, quando eu chego e digo assim, eu tenho aqui 4 elementos. Eu não sei dizer exatamente esses 4 elementos, que número vai estar compreendido entre 3.200 e 4.021. Pode ser qualquer um dos 821 elementos que estão aqui nesse intervalo. A gente não sabe. Então, existem meios da gente conseguir
média, moda, mediana para chegar a isso aqui. Eu fiz uma correção aqui, viu? Porque na apostila estava dando como 1,33 estava o índice ao invés de estar o percentual. O percentual aqui realmente é 13,3. O de baixo a mesma coisa. Todos os outros estão com percentuais, o daqui apenas que estava com a taxazinha, o índice. Então vamos lá. A forma mais interessante de fazer é a gente focando nisso aqui, ó. Muito importante. Ponto médio. Então, o que, que vai ser esse ponto médio? Poxa, se eu tenho aqui 3.200 a 4.021, qual é o ponto central entre um e outro? Então, a primeira observação que a gente tem que fazer é a seguinte: quantos números estão entre 3.200 e 4.021? Então, nós temos aqui 821, como é que se diz? Caracteres. Então, para isso, basta fazer o quê? 4.021 menos os 3.200, então vamos ter 821. Para saber qual é a metade, bora lá, divide por 2, que vai dar 410,5. Então, qual vai ser o ponto médio? Pô, eu vou pegar os 3.200, somo com os 410,5 e vou chegar exatamente a 3.610,5. Então, para todos esses daqui, ó, para a gente achar o ponto médio, descobre que intervalo é esse, divide por 2 e soma com o primeiro. Então, a gente chega aqui para esse. Então, sempre é isso. Ó. Descobre o intervalo. Vou pegar aqui, vou botar como se fosse uma variação, tá? Então, essa variação vai ser o último da classe menos o primeiro da classe. Descobriu quanto é. O resultado divide por 2. Depois você pega essa variação. Eu poderia colocar aqui, ó. Último. Nossa, tá bem feia a escrita aqui. Vou tentar só colocar um tiquinho mais para cá para ver se eu tenho mais espaço para descrever. Então vai ser último menos primeiro dividido por 2. E aí a gente vai fazer o que? Para achar qual é o ponto médio, vai ter que fazer o que? O primeiro mais o resultado da variação. Pronto. E aí a gente chega aqui qual é o ponto médio. É uma forma de conseguir esse valor tendo uma pequena fórmula, tá? Então, o ponto médio vai ser crucial para a gente chegar a esses valores. Então, vamos lá. Existe a média aritmética. Então, bora lá. Eu não sei quantos valores exatamente eu vou ter nessa. Quais são os valores que estão aqui? Então, eu vou precisar do ponto médio. Por quê? Porque eu vou chegar e vou fazer assim. Eu quero saber qual é a média aritmética desses 15 elementos. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar esse daqui, ó. Pô, se eu tenho 4 elementos que estão nesse intervalo, eu uso o ponto médio. Eu chego aqui e faço assim, ó. 3.610,5 mais tanto. Então, eu não vou ficar repetindo isso. Eu vou fazer logo o quê? Vezes 4. Ao invés de fazer mais 3.610,5 4 vezes. Não vou. Então, a gente pode trabalhar simplesmente com a multiplicação. Ok? Mais esse ponto médio, que é o da segunda classe. Então, 4.431,5 vezes, então a frequência aqui absoluta ocorre em 2 vezes, mais esse daqui, então 5.252,5 vezes essa frequência aqui, ó, 2, mais esse 6.073,5, ele ocorre 3 vezes, então vezes 3. Vou mover só um pouquinho mais para cá. Para não ter muito estresse.
Então, mais esse daqui. 6.894, 6.894,5 vezes esses 4 daqui. E vou pegar esse todo e dividir pelas 15 ocorrências no total, porque se a gente parar para somar aqui, ó, foram 15 ocorrências. Então, nós temos que fazer essa divisão. Eu fiz o número grandão, eu vou reduzir aqui agora para ficar uma coisinha mais legível. E lembrando que estamos trabalhando com média aritmética. Então, sempre vamos precisar calcular o ponto médio para chegar a cada um desses valores aqui. Então, resolvemos e seguimos. Não vou resolver essas contas aqui agora, mas já posso dar o resultado final, quanto é que vai dar aqui. Então, é bem que posso responder, né? Vou fazer concílio da calculadora para ser mais rápido. Então, esse 0,5 vezes 4. Então, aqui vai dar o quê? 144.420 mais o daqui, 4431,5 vezes 2 vai dar 8.863 mais o daqui, 5252,5 vezes 2. Logo, 10.505 mais o de cá, 18.220,5 mais esse daqui, esse intervalo, 6894,5 vezes 4. Então, 27, eita, 578. E tudo isso aqui dividido por 15. Então, deixa eu só consertar esse 8 aqui que ficou feio demais. Então, eu quero fazer diferente, eu quero colocar dividido por... Não importa, importa é o resultado final aí que vai dar. Então, nós temos 144.420 mais 8863 mais 10.505 mais 18.220,5 mais 27578. Então, nós vamos ter um total aqui de 209.586,5. E isso aqui ainda é dividido por 15. Então, como resultado aqui, dividido por 15, que vai dar 13.972,43333, lá vai. Então, esse daqui vai ser o resultado, vai ser a nossa média. Então, bora aqui. Aí, quando eu falei que a forma de calcular é bem particular, é porque existem meios de se resolver isso aqui. Por exemplo, se você pegar uma situação como essa daqui e resolver fazer só um tiquinho diferente, compreenderei. É até o que está aqui embaixo. Então, opa, o valor daqui deu diferente. Algo de errado não está certo, mas eu vou até reparar o que foram os... Deixa só eu chegar aqui ao que vai ser o valor, tá? Veja que ele está sendo dividido por 15. Então, se eu chegar aqui e fizer separado cada um desses daqui e dividido por 15, eu chego à explicação que está ali embaixo. Então, antes de enviar esse PDF, eu vou até rever se teve alguma conta, alguma digitação errada, porque achei estranho dar diferente. Ainda que eu já tenha encontrado alguns errinhos na apostila, mas eu prefiro refazer os cálculos antes de enviar. Então, assim, vamos colocar esse 15 aqui, ó, aqui embaixo. Então, nós já vimos isso antes naquela relação do polígono.
Então, qual é o processo? Esses dados que foram colocados aqui, 4 quinzeavos, 2 quinzeavos, de novo 2 quinzeavos, e lá vai, cada um desses daqui que tem esse quinzeavos. Então, isso aqui, ele está expressando para a gente uma frequência relativa. Então, se a gente observar direitinho, isso aqui é uma frequência relativa, porque nós estamos dividindo a classe, a frequência absoluta da classe pelo total. Então, é uma frequência relativa e veja que cada uma das classes terão exatamente uma frequência relativa. Ou seja, isso aqui pode ser comparado a uma média ponderada, porque cada um deles vai ter um peso específico. Então, quando eu coloco aqui essa conclusão que se trata de uma média ponderada, é justamente porque eu estou falando aqui, ó, cada classe vai ter o seu peso específico, ok? Então, antes de mandar o PDF, eu vou somente recalcular para ver o que houve de errado aqui e que eu não tenho interesse de passar. Mas a ideia é só a forma como se resolve vai ser nesse processo de utilizar o ponto médio e a quantidade aqui em cada uma das frequências. Vou ver somente porque foi uma questão para dar um cálculo diferente, um resultado diferente, foi só uma questão de conta mesmo e sabe que trabalhando com contas pode ocorrer isso. Mas não muda o modus operandi que está correto, é esse mesmo. Então, ok. Vamos lá, vamos trabalhar aqui com a questão da moda. Embora existam métodos geométricos para se calcular a moda de dados agrupados, tais métodos não são muito utilizados na prática. Então, aqui está falando de utilizar a classe de maior frequência. Bem, é um pouquinho lógico a gente desenvolver dessa forma. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um valor como esse, ou melhor, deixa eu voltar cá em cima, vou usar essa tabela de cá. Eu estou observando que aqui tem 4, 2, 2, 3, 4. Então, eu entendo que é bimodal. Porque qual a classe dessas daqui que apresentam mais dados? Então, vou pegar essa tabela emprestada, vou colocar lá embaixo para que a gente possa fazer essa reflexão aqui. Então, que situação é essa? Pô, essa situação está me dizendo assim: pega essa classe que tem mais, pega a última classe que tem mais, porque é que mais tem elementos, tem 4 elementos aqui, e você sabe que se trata de uma questão de moda. Então, esse daqui é um fator que bimodal, uma frequência bimodal. Então, bimodal, pois tanto a primeira classe como a quinta classe apresentam o quê? 4 elementos. Cada um com 4 elementos. Então, ele está representando a maior parte, mais de 50% aqui do que foi trabalhado. Quando a gente trabalha com mediana, ele já apresenta uma informação um pouquinho. Estava até aqui embaixo a explicação, ok. Quando a gente trabalha com mediana, o material do CEDERJ, ele vem trabalhando com um processo de analisar o percentual, ou seja, a frequência relativa. Eu vou apresentar algo que vai ser mais prático, tá? Então, tendo esses valores aqui embaixo, eu vou fazer pura e simplesmente uma análise. Aqui nós estamos falando de frequência absoluta acumulada, tá? Que vai ser esse trecho daqui. Ok. Nós sabemos que o total dessa frequência absoluta é de 15 dados. Ok, a distribuição da renda. Então foram 15 salários distintos. A pergunta é a seguinte: qual seria o elemento, já que o nosso N é igual a 15, então qual seria o elemento onde estaria a nossa mediana? Então, o que é que a gente tem que fazer? Vai fazer 15 mais 1 dividido por 2. Então, 16 dividido por 2, ele vai ser o quê? O oitavo elemento. Então, a nossa pergunta é: onde é que está o oitavo elemento? Poxa, o oitavo elemento, se a gente olhar direitinho, está escrito aqui na nossa cara. Então, quer dizer que ele está nessa classe daqui.
Então, vou mudar somente a cor que a gente vai fazer essa observação. Vou colocar aqui, ó, se é o oitavo, porque, ó, 4 mais 2, 6, mais 2, 8. Então, ele se encontra exatamente aqui nessa terceira. Então, não tem muita dificuldade para perceber, basta fazer o quê? Dividir no meio e, tratando-se de uma quantidade, por exemplo, ímpar, você vai fazer o quê? Somar mais um e dividir por 2. Eu estou trabalhando, por exemplo, com uma quantidade par. Divida no meio e você sabe que o elemento seguinte vai ser ele. Então, é o caso, bora ver esse daqui. Pronto, bora observar. Então, aqui está pedindo para calcular a média, mediana e nós podemos observar também a moda. Vou incluir a moda aqui. Então, bora lá. Como é que vai ficar esse processo? Deixa eu mudar. Então, quando eu estou falando de média, eu vou precisar do ponto médio, tá? Então, ponto médio de 4 e 6, não preciso nem muita coisa para chegar nele, né? Vai ser o elemento aqui, ó, entre 4 e 6, que vai ser o que? O 5. O daqui vai ser o 7. Ó, eu só tenho que diminuir um pouquinho a letra para não me exceder. Então, vou fazer aqui. Nesse caso é 5. E aqui é médio. Depois eu conserto. Pronto. Então, aqui vai ser o ponto médio 5. Vou só copiar essa barrinha aqui, tá? Para ficar mais prático. Pronto, mais ou menos assim para a gente entender melhor. Ok. Então, o desse daqui vai ser o 7. Esse daqui, 9, 11 e o daqui vai ser o 13. Como estamos falando somente de dois algarismos, então a soma deles dividido por 2, fica claro que é o valor que está aqui no centro. Então, sendo esse daqui o ponto médio, nesse caso da gente fazer a média, eu só tenho que ir fazendo o quê? 50 vezes a frequência, ou 5 vezes a frequência, 7 vezes a frequência e assim por diante. Então, para calcular aqui, teremos 5 vezes 10 mais 7 vezes 12 mais 18 ou 9 vezes 18. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, 11 vezes 6 mais 13 vezes 4. Eu vou colocar um colchete aqui para dizer que tudo isso ainda está sendo dividido, para não ter muito. É só uma questão simbólica mesmo. E tudo isso dividido pelas 50 ocorrências. Então, temos aqui como resultado 50 mais esse daqui vai ser 70 mais 14, 84 mais daqui vai ser 18 vezes 9, então 62 mais 66 mais 26, então 52. E tudo isso aqui dividido por 50. Bora lá.
Então, vou fazer essa conta aqui na calculadora, tá? 50 mais 84 mais 162 mais 66 mais 52. Então, temos 414 dividido por 50. Então, a nossa média aqui vai ser 8,28. Ok, 8,28. Então, aqui já temos a resposta do quanto é que vai dar a nossa média. Vou colocar aqui, me perdoem a letra, tá? Média aritmética simples. Temos também, poxa, eu queria tanto jogar só isso um pouquinho para cá, deixa eu ver. Vem, ótimo. Então, só para poder até separar dali do cantinho. Então, bora lá. O que que a gente vai precisar agora? Da mediana. Então, como eu falei, mediana. Poxa, de que forma fica mais clara essa informação? Eu sei que temos aqui, ó, 50 unidades. Então, 50 unidades. A metade, 25. 25, como isso aqui é uma quantidade par, ele não está no 25, ele está no 26. Então, basta que a gente vá fazendo aqui a acumulada. Então, por exemplo, eu tenho 22. Então, com toda certeza, o 26 está aqui dentro, porque de 22 para 26 só temos 4 unidades. Então, nós sabemos que está aqui ó, na terceira classe. Então, podemos dizer que, como estamos falando de mediana, então esse daqui ele está a classe é essa daqui, ó, de 8 a 10. E quando estamos falando de moda, que é representado aqui por x asterisco, sabemos que é aquele que ocorre mais vezes, então também tá aqui, ó, que ocorre mais vezes, ocorre 18 vezes. Então é a mesma frequência, ou é a mesma classe, perdão, que é apresentado ali em cima. Então, de 8 a 10. Então, é isso aí, treinar para poder fazer essa avaliação. E ficamos por aí, daqui a pouco tem mais um vídeo para a gente trabalhar. Até mais!